Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a vantagem de estarmos nesse mundo remoto. As aulas, os cursos podem ser gravados, atendidos, assistidos, revisados, qualquer parte do dia, não é mesmo? Então vamos aproveitar o que temos de melhor nessa pandemia e fazer com que tenhamos o melhor proveito possível. Se você está aqui, você está matriculado, registrado no curso Saboreando a Vida com a Química, da 23ª Semana de Química Edson Rodrigues, que é oferecido anualmente no Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo. E aqui, particularmente, temos um curso comigo, sou Emanuel Carrilho, né, e vamos falar do Gourmetizando a Química. Vamos falar um pouquinho de pães, churrascos e algo mais. Então hoje a gente vai ver um pouco de pão caseiro, né, já tem uma aula inteirinha, um curso inteirinho da doutora Flávia Irode, que também é egressa do IQISC, então é um prazer ter a contribuição dela no nosso curso, mas então a gente deixa os detalhes da fermentação, os detalhes do fermento com o curso dela, e aqui a gente vai fazer uma introdução bastante rápida, né? Recomendo que vocês procurem esse canal aqui, deixa eu pegar um laser pointer, procurem esse site www.compoundchem.com. Tem muitas ilustrações como esta, mostrando a química dos alimentos, a química do cotidiano, a química das coisas e tudo mais. Então aqui hoje a gente vai ver no curso de fermentação da Flávia, vai ver que um bom pão é feito apenas de farinha, água e sal, né? E cada um deles tem as suas constituições químicas e a sua contribuição. O processo de fermentação do pão, né, depende muito do balanço entre leveduras e bactérias. Então, dependendo do tipo de micro-organismo que você tem fazendo a fermentação, você vai ter um pão mais elástico, um pão mais levemente azedo, depende se elas são bactérias que favorecem a fermentação láctea, ou se favorece a fermentação produzindo etanol. Do etanol, a oxidação do etanol leva a vinagre, então fica com um gostinho também um pouco mais ácido. Então, dependendo da fermentação, se é a leveduras ou se é bactérias, vai ter um resultado diferente. Mas, essencialmente, né, o pão é uma mistura rica de uma grande quantidade de proteínas. As proteínas existentes no conjunto da farinha de trigo são as gluteninas e as gliadinas, e quando coloca água, isso forma uma rede tridimensional desses biopolímeros que são reticuladas com a água, formando uma rede polimérica, elastomérica, onde vai a fermentação, né, aqui produzindo dióxido de carbono, CO2, vai formar as bolhas e vai fazer aqueles alvéolos do pão, né? O sal, além de, claro, dar um sabor especial, ele ajuda a fazer essa elasticidade, porque a rede tridimensional das proteínas, né, o pessoal da panificação caseira fala, né, fortalecer o glúten, né, produzir aquela rede de glúten que é bem robusta, bem maleável, que a gente consegue moldar o pão. Então, enriquecendo o glúten, esse glúten só se estrutura porque tem ligações de hidrogênio com né, os aminoácidos das proteínas, glutenina e gliadina, e aí também as ligações iônicas, né, com cloreto de sódio. Né, os aminoácidos carregados positivamente ou negativamente vão fazer interações eletrostáticas com o sal. Por outro lado, né, tem uma etapa do processo da formação do pão que chama autólise, ou uma hidrólise do amido, né, que é uma cadeia de polissacarídeos, e esse polissacarídeo, pelas próprias enzimas naturais presentes nos micro-organismos que se encontram no pão, né, sem adicionar nada, ele já começa a fermentar, e essas enzimas começam a agir, quebram as cadeias poliméricas de polissacarídeos, reduzindo a glicose, sacarose, maltose, e que são açúcares fermentáveis, que vai ser o alimento para os nossos micro-organismos, né? Então a gente fala que o sourdough, ou a massa azeda, a gente tem que favorecer as bactérias fermentativas do ciclo lático. Então vai ser um pão
desses mais robustos, mais caseiros. E também você pode ter uma série de aditivos como gorduras, bicarbonato e ácido ascórbicos e goma xantana. Essas coisas a gente não precisa pôr. É só, vocês vão ver que eu faço só com farinha, água e sal e mais o levain, né, que é a mistura de fermentativa, que é simplesmente farinha e água, né? A gente usa essa farinha e água ah, ah, dia após dias trocando farinha e água, cria esse levain. Então o que a gente faz aqui? Vou apresentar para vocês um pão com água de beterraba. Então a gente vai ter uma cor rosa bonita. E aqui nessa receita tem meio quilo de farinha branca, orgânica de preferência, porque senão esse corante rosa da beterraba, que é a betaína, não vai durar. A gente vai precisar ficar atento nesses detalhes, né? Mas durante a mistura, claro, ele tá rosa, mas depois que ele assa, ele perde toda a cor. 100 gramas do fermento natural, levain, que é feito de farinha, de água, ou a farinha branca ou farinha integral, e água, 1 para 1, 1 para 2, depende de várias proporções é possível encontrar. E 330 ml ou gramas de água, no caso coloquei uma água de beterraba. Você pega uma beterraba, cozinha na panela de pressão lá por meia hora, depois aquela água, em vez de jogar fora, faz o pão. E depois vamos adicionar 10 gramas de sal que a gente vai ver. Então primeiro a gente vai misturar toda essa massa, dá para fazer na mão, né? Tem a bateria, a batedeira e põe para mexer. Em 5 minutos isso aí já está completamente homogêneo. Aqui literalmente os primeiros 30 segundos dessa mistura. No próximo slide a gente já tem aqui, basta 5 minutos, ele já está nessa consistência, aquela mistura bem hidratada, bem grudenta, e o recipiente vai se autolimpando, né, com essa esfregação. Mas com a mão também não é difícil, você vai misturando com a mão. Recomendo usar apenas uma mão para misturar, porque com a outra você precisa limpar a mão, porque a massa é muito grudenta. Acabou aquela mistura, né, a sova, né, que aqui faz parte da sova. A gente vai deixar de uma hora e meia, 2 horas, fazendo a autólise. Essa autólise é aquela etapa onde os polissacarídeos vão sendo reduzidos aos açúcares, e esses açúcares a gente vai usar para alimentar as bactérias e as leveduras presentes no levain que foi posto ali. Então o ideal é que a gente fique na temperatura ambiente de 25 a 28 graus Celsius para ter a máxima eficiência, né? Sempre tampado, e para manter a umidade. E depois desse 1 hora e meia, 2 horas, a gente coloca 10 gramas de sal, né? Fazendo a aplicação diretamente em cima da massa, sem problema nenhum, porque depois a gente vai bater mais um pouco na máquina, e isso em 2 minutos, nem isso, já está completamente misturado, homogêneo, e aí a gente vai deixar para uma segunda etapa de fermentação, né? Aí começa o glúten se estruturar, crescer, e a produção de CO2 começa a fazer a massa inchar. E então já está completamente homogêneo, a gente passa para uma segunda etapa. Então um novo processo de fermentação, mais 1 hora e meia descansando, ou a gente pode, nesse processo, estimular a estruturação da rede de glúten, daquelas cadeias poliméricas, fazendo dobras, né, essas 3 dobras que eu vou fazer dessa maneira aqui, a cada 30 a 40 minutos. Aqui a gente uma dobra que a gente estica estica, puxa e dobra por cima da massa. Então a gente vai esticando, alinhando as cadeias poliméricas do glúten, e elas vão se organizando. Então a gente faz isso na volta toda da massa, e basta 5, 6 esticadas como essa, aí é uma dobra, daqui a meia hora, 40 minutos outra e outra. Depois de umas 3, 4 dobras como essa, né, a gente faz um travesseirinho, a gente usa uma outra dobra pegando a massa por baixo e ele dobra por si só.
essa massa ficou bastante firme, né? Dá para ver que ela não está esparramando. Então, às vezes depende, se você coloca 10 ml mais de água, já começa a mudar muito a consistência. Então tem que acertar o teor de água com a qualidade da farinha, porque tem farinhas mais ricas em glúten, tem farinhas que são menos ricas em glúten. Então a gente vai aqui depois de 3 vezes nessa formatação, nessa dobra stick puxa, stick dobra, a gente vai fazer aqui, né, lavando as mãos, com a mão molhada ela não gruda tanto. Então a gente pega, faz um travesseirinho, puxa pelo meio, cai pelas beiradas, volta, põe em cima, gira 90 graus, a gente faz outra dobra e aí a gente estica toda a superfície externa formando um travesseirinho que está, e com isso já pronto para ir para a fermentação final. Então depois disso, acabando esse ciclo aqui de umas 5 dobras mais ou menos, a gente vai e deixa para a fermentação final, onde a gente já põe dentro de um recipiente adequado. Aqui é uma cabaça que eu improvisei, mas tem alguns recipientes, pode ser num pano recoberto com farinha, dentro de uma panelinha, dentro de uma baciazinha. Então a gente deixa mais 1, 2 horas de fermentação, dependendo da temperatura externa, do ambiente, como é que está o dia, e você vai sentindo se ele está crescido ou não. Tem gente que deixa na geladeira por 24 horas, por mais tempo. Não tem muito erro nessa etapa aqui. Geralmente eu deixo mais umas 2, em torno de 2 horas para essa fermentação. Depois que isso acabou, né, a gente vai, né, tirar esse filme, já está bem estufadinho, né, da fermentação. A gente vê aqui que ele está estufado. A gente vai mostrar aqui dois, né, um tipo bola, outro tipo baguete mais comprida. Esses 2 pães fazem 2 panelas de ferro. Essa panela de ferro é interessante porque ela tem tampa, então o vapor não escapa. Isso é bastante importante, faz uma diferença enorme dentro do processo de cozimento. Então as 2 panelas já no forno aquecido, cerca de 260 graus. O marcador está errado, né? Medindo com o termômetro, isso aí está em torno de 220 graus, que é a temperatura ideal para a gente assar esses pães. Um pequeno corte, né? Alguns cortes para poder sair o vapor, né? Porque por fora resseca, e se você forma essa casca muito fechada, o vapor não consegue escapar. E aí ele quebra todo. Vai ver que o pão redondo, né? Já vou fazer aqui os cortes no pão redondo também, enquanto isso. Vai ver que o pão redondo ficou bastante quebrado, porque ele realmente cresceu muito e fermentou, e aí a gente tem essa coloração rosa bonita da água de beterraba. E com a farinha orgânica, né, porque a farinha que não é orgânica tem muito alvejante. O alvejante descolore a beterraba, descolore esse corante, então ele perde completamente a cor mais rápido. Aqui a gente vai ver que a casca externa fica com uma leve coloração e depois, mais dentro, o pão vai ficar com uma cor apenas mais escura do que se fosse um pão de farinha, um pão branco sem esse água de beterraba. Então aí a gente tampa e põe para assar. Isso aí está 200, 220 graus, tem que ter uma luva silicone para poder manipular, né? Então, infelizmente, estava com uma mão só, uma mão apenas, para poder manipular isso e gravar ao mesmo tempo. Então, a gente põe para assar. O assamento, né, como disse, 220, às vezes até 240 graus Celsius, em torno de 40 minutos total. Mas com 20 minutos, a gente pega e destampa. A gente vai ver que com 20 minutos, a gente já dá para ver que está rachado aqui o pão, o corte não foi suficiente. Então já dá para ver que ele ficou com uma cor bonita, rosada. E aí o outro pão também tirei a tampa e virou. E aí acabamos os pães, lindamente preparados, assados. Só esperar esfriar num rackzinho para poder não ficar o vapor ainda umedecendo as superfícies. E vamos saborear. E como vamos saborear esse pão? Não, antes de saborear, quero mostrar para vocês por que usei o pão de beterraba. Porque o pão de beterraba tem a coloração roxa dela tem essa substância betaína. E aqui eu estou trazendo para vocês
um trabalho que foi destaque na revista FAPESP desse ano, no começo do ano, onde os colegas do Instituto de Química em São Paulo fizeram essa síntese e criando um corante azul sem presença de metais tóxicos. Normalmente os corantes azuis ou são através de extração de sistemas ou em plantas, o índigo blue, que é bastante difícil de extrair e obter, ou usam corantes contendo porfirinas, contendo metais pesados que são mais tóxicos. Então eles conseguiram fazer uma modificação na estrutura da betaína, partindo da beterraba, modificar fazendo essa conjugação do ácido beta-lactâmico com 2-metilpirrol, criando um análogo da betaína, vendo aqui a estrutura, comparando essas duas, né, da betaína com o do BitBlue, mostrando toda a conjugação e que isso vai dar a característica da cor azul. E a conjugação da betaína original envolve apenas 5, 6 ligações. Aqui é uma conjugação muito mais extensa e a energia menor absorve no vermelho e você vê a coloração azul. Né? E esse trabalho, né, que foi publicado na Science Advances, depois vocês podem pegar e procurar, olha que coisa mais linda, rica em química, com espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, espectro de ressonância nuclear de carbono, fazendo os assignments, né, mostrando cada um dos hidrogênios, né, do BitBlue, dos carbonos do BitBlue, os intermediários da reação, como foi feita a reação, os acoplamentos por Nosy, Cozy e etc., tudo por ressonância, e espectro de massas. Então temos aqui uma infinidade de ferramentas analíticas para vocês se divertirem. Mostra aqui espectros de excitação e de emissão de fluorescência, na presença de vários solventes, como que ele interage com o solvente, como que o solvente, o ambiente químico muda essas transições eletrônicas. Então eu apresentei esse trabalho aqui para os alunos da disciplina de acompanhamento pessoal e profissional do primeiro semestre de 2020 e mostrando, se vocês fizerem o curso em Química Analítica, identificação de compostos orgânicos, análise instrumental, vocês vão precisar de todas essas ferramentas e esse artigo é realmente um festival de química. Voltando para nosso pão, vamos saborear. Nada melhor do que um pão caseiro. Tá vendo esse pão? Não foi o de beterraba, foi um pão branco, farinha branca. O de beterraba seria rosa, levemente amarronzado aqui no centro, com a casca mais rosada, como vocês viram no outro pedaço. E aqui sugiro, né, azeite de oliva, pimenta do reino, né, preta, moída em cima na hora, que tem a piperina como principal componente dando sabor. E pimentas são ricas em capsaicina, mas a pimenta do reino não tem muita capsaicina que dá aquela ardência das pimentas picantes, né? Então, mostra que são estruturas com produtos naturais, completamente diversificadas em ligações químicas, uma riqueza química muito grande. E a gente vai falar um pouco mais do azeite de oliva, né, que são compostos, né, uma mistura muito grande de triacilglicerídeos, e falar um pouco do vinho tinto, que por si só são centenas de compostos diferentes. Mas do azeite de oliva, né, tem uma riqueza muito grande de informação química. Parece uma molécula muito simples, né? Formada de uma molécula de glicerol, formando ésteres de ácidos graxos de cadeia longa. Então, normalmente temos o glicerol e ácidos de cadeia longa, que podem ser ácidos graxos saturados, ácidos graxos monoinsaturados, ácidos graxos poliinsaturados e os ácidos graxos trans. Né? Tem toda aquela história do que faz bem para a saúde, os ômega 6, ômega 3, se é trans, se é cis. Isso é de novo, né? Vamos aqui usar o compoundcam.com para ver essas informações. E por coincidência, ontem estava numa banca
defesa de tese de doutorado, que era só sobre análise de ácidos graxos, né, de triacilglicerídeos, dos ácidos graxos derivatizados por cromatografia gasosa, sem derivatizar por eletroforese capilar. E às vezes, né, o interessante é quantificar quanto tem de gordura trans, quanto tem de gordura cis, né, e todos os valores nutricionais, porque elas compõem aquele LDL e HDL, né, são importantes para as doenças cardíacas, circulatórias, né, que seriam os colesteróis. Então tem uma série de composições. Mas o óleo de oliva é uma commodity, tem um valor muito grande no mundo todo e é um óleo caro, não é um óleo barato. O óleo barato é de soja, milho e canola, vai alguns outros, mas o de oliva é muito mais caro. Então às vezes tem uma indústria da contravenção que adulteram óleo de oliva. E como que a gente pode, como químicos, fazer métodos analíticos para mostrar se o óleo está adulterado ou não? Então, vou resgatar aqui para vocês nessa análise de triacilgliceróis, né, que, lembrando, o glicerol, 3 carbonos com 3 hidroxilas, cada uma dessas hidroxila formando ligação éster com aqueles ácidos graxos. Então, a reação de esterificação de um ácido graxo com álcool. E aí temos os lineares saturados, os monoinsaturados, os poliinsaturados, e aí vem as nomenclaturas, ômega, alfa, ômega, onde você quiser começar a contar as ligações. E aí eu lembro um trabalho de 93, né, feito aqui para a gente no grupo de cromatografia, com orientação do professor Lanças, que o professor Nelson Roberto Antoniozzi Filho deu uma palestra há pouco tempo atrás aqui para a gente no IQIS, que hoje é professor na UFG, na Universidade Federal de Goiás, sobre tudo que ele tem feito nesses últimos 20 anos. E naquela época fizemos um método usando alta temperatura, né, cromatografia gasosa de alta temperatura, para fazer análise desses compostos aqui, que tem uma volatilização muito baixa, precisa de temperaturas elevadíssimas para conseguir imaginar que temos tipicamente 18 a 20 carbonos em cada um desses ácidos graxos, então 20 vezes 3, 60 carbonos, então é uma molécula bastante pesada, de difícil volatilização. Então eu quero mostrar para vocês um pouco do que foi feito nessa quantificação com análise direta de alta temperatura, mas infelizmente o artigo não estava disponível online, então peguei um que estava disponível, que foi esse aqui, que trata da mesma coisa, né, a adulteração de óleo de oliva com essa semente rapeseed, agora não lembro qual é a tradução, mas a ideia é a mesma. Normalmente no Brasil usa-se a adulteração com óleo de soja, em outros lugares ou países, né, esse aqui vem do Canadá, Polônia, às vezes tem outros óleos mais baratos disponíveis localmente. E o processo analítico, usando temperatura, cromatografia gasosa capilar, com colunas especiais para aguentar alta temperatura, a gente consegue fazer a separação de cada um dos triacilglicerídeos. E aqui a nomenclatura é PPS, OPO, OOP, vem de cada um dos 3 ácidos graxos: oleico, 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 palmitoleico, linoleico, oleico, linoleico, linolênico, oleico, esteárico. Então, cada um desses dá para saber, né, o tamanho de cada um deles, da insaturação e conseguir ver o valor nutricional deles. E aí é uma análise de não tão alta resolução, porque as moléculas são grandes, mas a gente, por exemplo, quando é um OOO ou um PPP, né, não importa a orientação, mas às vezes podemos ter um OOL ou um OLO ou um LOO, né, dependendo como que você faz a orientação dessa sequência. Então isso vai afetar a separação analítica e a identificação e como esses compostos vão agir no nosso organismo, porque a gente está interessado do ponto de vista de saúde. Como a gente não tem essa informação fina de onde eles estão, podemos também fazer um método mais simples, que seria uma reação de transesterificação, quebrar essas ligações ésteres e trocar, em vez de um éster
de glicerídeo, cada um dos ácidos graxos, a gente faz metil-éster. Então são famosas análises FAMES, Fat Acid Methyl Esters. Então teremos ésteres de ácidos graxos, que são agora muito mais voláteis, porque são as cadeias R1, R2 e R3, são voláteis com de 12 a 22 carbonos, e temos aqui um cromatograma típico desses FAMES em cromatografia gasosa de alta resolução, mostrando o C8,0, C10,0, C12,0, e essa nomenclatura 12,0, 12,1, 12,2 fala o número de carbonos, 10, 12, 18, e 1, 2, 3, o número de insaturações, para a gente poder fazer a avaliação da insaturação total desses compostos e todo o valor nutricional, ok? Então, degustamos um azeite com pimenta, com sal, com bom vinho tinto. Vinho tinto, né, é outra classe de alimento que é riquíssimo em química, composto rico por antocianinas, os taninos que dão aquela adstringência na boca, as antocianinas responsáveis pela coloração, e os flavonoides e flavonoides, tudo isso contribuindo para o balanço da coloração, né, os mais roxos, os mais vermelhos, e chamo aqui o destaque para o resveratrol, que dizem que é um polifenol que tem uma função terapêutica bastante, contribui para que o vinho tinto tenha propriedades, digamos, medicinais, né? Mas uma taça de vinho tem sempre sido recomendado que uma taça de vinho ao dia, ou uma pequena frequência é saudável, né? Mas o abuso de álcool, claro que nisso não é saudável para ninguém. Mas eu não vou me estender no vinho, porque já estamos aqui para falar de churrasco. Hoje a aula vai, né, todo o nosso o grande interesse que vamos apresentar para vocês é churrasco. E churrasco não precisa muita coisa. Carne, sal e a cerveja, porque ninguém é de ferro, né? Então vamos falar de como preparar um bom churrasco, como algumas dicas e o que a gente pode ver da química do churrasco, né? Como a gente acende o fogo, a gente precisa de toda essa preparação, né? Precisamos da churrasqueira, das grelhas, facas e tábuas, preparar o ambiente, o carvão, gelo, sal e carnes para a gente, né? E a cerveja, o gelo é para gelar a cerveja. Então aqui tem um vídeo, começa a nossa gravação da nossa aula. Então pessoal, agora a gente vai começar a aula com um churrasco. Como é que a gente pode fazer um churrasco e como a gente pode saber da química envolvida no churrasco? Bom, primeiro, obviamente, a gente precisa colocar o ambiente, preparar o ambiente para não faltar nada. Vamos então ver o que a gente pode fazer, o que a gente precisa para ter um churrasco bom, gostoso, suculento e como manda todo figurino. Primeiro, vamos começar com o ambiente. Churrasqueira toda preparada, limpinha, sem cinza, sem carvão, sem nada, os apetrechos, temos os carvões, carvão necessário, a carne, que para agradar a todos os gostos, um pouco de asinha de frango, só aquela parte do meio, tulipinha, bife de costela fatiada, uma linguicinha, uma picanha, mas pode ser um contrafilé, uma fraldinha, o que vocês quiserem. Um queijo coalho para os vegetarianos, uma pimenta doce também para os vegetarianos, mas para dar uma cor diferente, cerveja, sal e o material para começar o fogo. Então vamos lá? Vamos ver como é que isso pode ser feito de uma maneira educativa para que a gente explore a química do processo. Então vamos primeiro colocar o carvão, colocar o fogo no carvão. Enquanto o carvão pega fogo, a gente prepara as carnes. Mas, meu Deus do céu, não tem coisa pior que chegar num churrasco e a cerveja tá quente. Eu vou provar para vocês que tá quente. Só um segundo. Falei que ia provar para vocês. Aqui tem um termômetro digital mostrando 29 graus nessas latinhas, todas elas
29, 25 aquela ali, deu acho que um reflexo. 26, 26, 26 também. Então tá uma média de 26 graus. As carnes estão geladas. 1 grau, 17 graus, pimentão, temperatura ambiente, asinha de frango estava congelado, está com 4 graus. Então a gente está vendo que a carne está fresca e a cerveja quente. Como que a gente resolve esse problema? Vou mostrar como que a termodinâmica pode ajudar a gente. Mas enquanto isso a gente prepara a churrasqueira com carvão. Então aí pessoal, o carvão está empilhadinho, com um buraco no meio, para a gente começar o fogo. Então ali, obviamente, o que vocês acham que a gente vai precisar daqui? Né? Álcool. Será? Temos papel, papel vai ajudar. Mas não usem álcool, muito perigoso, não vale a pena. E o álcool, ele queima muito rápido. Você tem que usar muito álcool, e o que é perigoso. Porque se a gente pegar, fazer uma trouxinha de papel e embeber o papel com óleo de cozinha qualquer, a gente pode fazer uma lamparina de combustão lenta, e o papel queimando lentamente com o óleo, ele vai fazer com que o carvão todo que está espalhado fique em contato com a chama por um longo período, e isso vai fazer com que ele pegue, não falha nunca. Com o álcool a gente tem um problema de, ou a gente gasta muito álcool, ensopa os carvões e aí corre o risco de até uma explosão, ou senão a gente você tem que tentar várias vezes até dar certo. Então, com o álcool, além de perigoso, você tem que tentar várias vezes. Com papel e óleo, não falha nunca. Querem ver? Só um segundo. Então a gente viu a preparação do ambiente, as carnes, tudo que a gente precisa para começar. Mas a gente viu que a cerveja estava quente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ter que pôr para gelar a cerveja, mas também tem que acender o fogo. Então a gente prepara essas duas frentes ao mesmo tempo. Aqui nós temos um modo que eu acendo o fogo. Pego 3 folhinhas de papel toalha, né, 3 folhinhas de papel toalha, dobro na metade, enrolo na mão, faço uma trouxinha, fecho o fundo. Com esse copinho aqui, a gente coloca óleo de soja, né, ou próprio óleo usado, né, para não gastar, não queimar um óleo novo. E aqui a gente vai pôr dentro da fogueira, da churrasqueira. Vou mostrar para vocês num outro vídeo agora. Então aqui a gente vai ver que as pessoas, né, a maior parte das pessoas usam etanol para atacar, né, atiçar o fogo no carvão. A gente está vendo aqui o carvão sendo, né, todo preparado em torno do papel. Por enquanto esse papel ainda está seco, não tem óleo comestível. Mas quimicamente, por que funciona com carvão e não funciona com óleo comestível no papel, e o etanol dá um trabalho enorme, né? Porque tem que gastar muito etanol, né? Porque primeiro o calor de combustão, a reação exotérmica é só 1.400 kJ por mol, quanto a combustão do óleo de oliva. Aqui já estou representando pelo um ácido graxo, o oleico, ou o esteárico, não, o esteárico, né, com toda a queima, a reação de combustão, né, produz cerca de 10.000 kJ por mol. Então, né, massa por massa, vamos ter muito mais caloria desprendendo aqui. E o mais importante, que a queima vai ser lenta, é como se fosse uma lamparina, e isso a gente faz com que a gente consiga ficar a chama em contato contínuo com o carvão. Então, gente, agora com as duas mãos eu consigo filmar e preparar o material. Coloquei o papel toalha, três folhinhas, dobrei na metade, enrolei na mão, fiz uma florzinha, coloca no meio do álcool, do carvão, e aí despejamos um pouquinho, um fiozinho de óleo dentro
do papel, né? A parte de baixo é bem espessa e acumula bastante óleo, então em cima a gente molha só um pouquinho para poder ficar um umedecido, mas não completamente ensopado e não tão seco que chegue a queimar rapidamente e não ter o processo da queima lenta que a gente falou um pouquinho antes. Então a gente começa a cobrir esse carvão, esse papel com todo o carvão, faz uma toquinha. A gente, sem perigo nenhum, a gente agora acende um fósforo, porque não tem álcool nenhum. Pode vir com a mão tranquilamente e encostar no papel, qualquer lugar ele vai pegar muito rapidamente. Pronto. Acendeu o papel, a gente fecha e aí lentamente esse papel vai ser consumindo o papel embebido no óleo, vai fazer com que o carvão fique exposto ao fogo por longo tempo, né, alguns 5, 10 minutos, e com isso, automaticamente, todo esse carvão vai ficar em brasa como a gente quer. Então eu sempre gosto de aproveitar e colocar a grelha por cima para ir esquentando e limpando qualquer sujeira que não tenha sido eficientemente removida do churrasco anterior. Então, a parrilheira está pronta, o carvão vai pegar sem erro. Então aqui, gente, a gente volta, viu como fazer o processo da combustão do carvão. A gente volta a acertar aqui. Bom, de volta à apresentação, a gente dá sequência. Enquanto o carvão pega fogo, temos que agora cuidar de esfriar nossa cerveja que está quente. E é para isso mostrar para vocês como a gente pode fazer isso de uma maneira fácil, sem precisar de um freezer, um refrigerador. A gente vai usar o calor de dissolução ou a criogenia, mostrando que um processo de uma reação endotérmica, né, com absorção de calor, né, a gente vai envolver os conhecimentos de a entalpia da rede cristalina, né, NaCl sólido, né, precisa de 776 kJ para levar ao sódio e ao cloro ionizados no sistema gasoso. Mas se a gente pegar esses íons no estado gasoso e hidratá-los, a entalpia de hidratação desses íons é apenas 771 kJ, né, isotérmico. Então tem uma diferença de 5 quando temos a dissolução do sódio sólido com água produzindo os íons. É um processo, o ΔH de solubilização é um processo endotérmico. Então ele absorve energia, absorve calor, e essa absorção do calor do sal entrando em contato com o líquido, né, da superfície do gelo, rouba calor do gelo e deixa o gelo mais gelado. E isso vai abaixar a temperatura do gelo e com isso a gente vai conseguir gelar as nossas cervejas. E aqui tem um outro vídeo para a gente ver esse experimento. Ainda tem nosso problema aqui da cerveja quente, né? Como que a gente vai fazer isso para gelar essa cerveja rapidamente? Então a gente vai fazer um experimento. A gente vai colocar uma latinha no congelador, uma latinha vamos colocar no gelo, uma latinha colocar no gelo e sal. E aí a gente vai colocar nossas latinhas, uma para o gelo com sal e uma com gelo com sal. E o álcool, aqui que a gente vai fazer o uso do etanol, né? A gente vai baixar a temperatura desse gelo, uma temperatura próxima à temperatura do freezer. Então a gente vai poder comparar e vou levar outra latinha lá para o freezer para vocês verem que o freezer estará a uma temperatura de menos 17 graus Celsius.
Então a gente tem aqui nosso gelo, vou mostrar para vocês que acabou de sair do freezer, menos 21 graus, menos 20. As latinhas 27, 27, 6.9. Então agora a gente vai começar o experimento, 5 horas da tarde. Colocamos gelo, e gelo em todas as três. Aqui fica um pouco mais, vamos ajeitar aqui as quantidades, né? Se vocês quiserem, podendo fazer os cálculos termodinâmicos depois, quantidade de massa, de gelo, quantidade de cerveja, que está tendo que esquentar, de 27 para algo que seja palatável para a cerveja. Então, acho que vou pegar mais uma baciada para ficar completamente submerso, para fazer um experimento bem controlado, não é mesmo? Só mais um minuto. Bom, gente, aqui estão todas as três bem preenchidas. Então aqui ela vai ficar só de gelo. A segunda vai ser gelo com sal. Pode ser o sal grosso do churrasco mesmo. E aqui, então, nosso sal grosso mais o etanol. Depois eu explico direitinho o que acontece nesses dois casos. Envolve calor de solubilização e formação de soluções eutéticas e azeotrópicas. Então, aqui com álcool, gelo, e a gente vai deixar meia hora gelando esses três experimentos, mais o controle que seria da geladeira, do freezer. E aí a gente pode comparar quem é mais eficiente, quem conserva mais energia, etc e tal. Bom, gente, tá aqui as 4 latinhas, a do freezer, gelo, água, gelo e sal e etanol. Vamos tentar medir a temperatura sempre no mesmo local. Aqui embaixo, vamos dizer, 20 graus, aqui estava 45 minutos no freezer. 17 graus, aqui foi 45 minutos na água com gelo apenas, só no gelo. No gelo com sal, baixou para 15 graus. E no gelo com sal e etanol, baixou para 10 graus. Então a gente sabe qual vai ser a primeira latinha a abrir hoje, não é mesmo? Então a gente viu que, apesar de estar todo derretido, ainda está a menos 12 graus, menos 9 e menos 2. Ou seja, sal, água e etanol é a mistura mais eficiente para a gente baixar a temperatura da nossa cerveja, que alguém inadvertidamente trouxe quente. E aí a gente sofre 45 minutos até chegar a uma temperatura tomável. E o que ainda não é o ideal, né? O ideal para uma cerveja clara, como a Pilsen, né? Essa que aqui eu estou tomando é um pouco mais encorpada, mas uma clara como a cerveja que está aí mostrando, não vou falar o nome por direitos autorais ou qualquer coisa que o valha, nem merchandising nem nada, ela é melhor degustada se ela tiver em torno de 4 graus negativos. Então vou pegar essas 4 latinhas e tacar no freezer, porque ninguém merece tomar cerveja quente, não é mesmo?
mesmo porque hoje a temperatura está 32 graus, agora que já é quase 6 horas da tarde. Bom, claro que eu tenho minha cervejinha já gelada, não preciso ficar esperando o experimento se desenvolver, eu posso ir apreciando enquanto tudo isso acontece. Saúde! Bom, gente, deu para ver que eu sou corintiano, né? Vamos voltar aqui para a apresentação do PowerPoint. Vocês viram o efeito da baixamento da temperatura com adição de sal grosso ou de sal mais álcool. Né? Expliquei aqui a termodinâmica da dissolução do sal na água, e aí fica de tarefa para vocês explicar por que a presença do etanol nessa mistura abaixa ainda mais a temperatura, como vimos após o processo todo comparativo, nas mesmas condições, depois de 45 minutos nesse ambiente que está perdendo calor, né? Então a temperatura está baixando. Se tivesse tudo isso dentro de um container, né? Num isopor, num ambiente fechado, sem troca de calor, né? Vocês viram que está 32 graus esse dia, né? Essas latinhas todas estariam já muito mais geladas. Mas a gente veio aqui para churrasquear. E nesse churrasco, né, tem uma riqueza de química também que vocês não fazem ideia. Primeiro, né, o gosto característico, o sabor, o aroma, né, são compostos fenólicos da madeira que são queimados. A madeira é composta por lignina, celulose e hemicelulose. No processo de fabricação do carvão, essa madeira, a lenha verde, é carbonizada, mas não é completamente incinerada, né? Porque o processo de combustão completa levaria apenas a cinzas, né? De CO2, água, e sobraria cinza. Então, no processo de combustão, a produção do carvão é uma queima lenta, sem oxigênio, sem levantar as labaredas que consumiriam toda a madeira. Então, quando a gente volta e atiça fogo novamente no carvão, ele faz a combustão completa, sobrando apenas a cinza nesses pellets ou na lenha. Temos aqui então a fumaça e o sabor característico do churrasco vindo desses compostos como o guaiacol e cadê o nome? O siringol, né? Siringol e guaiacol são compostos fenólicos e éterfenólicos, que vai dar todo aquele gosto característico de churrasco grelhado com carvão ou com madeira. Porém, né, o que sai do carvão não é muito bom. Tem também compostos carcinogênicos, entre eles os hidrocarbonetos polinuclear aromáticos. E esse aqui é o benzoapireno. Esse benzoapireno, no metabolismo orgânico, né, no nosso metabolismo, ele é completamente hidrofóbico. Tá? Ele tem a tendência a acumular nas gorduras. No meio do caminho do processo de acumulação na gordura, as enzimas do nosso corpo, principalmente do citocromo P450 do fígado, promovem a hidroxilação ou epoxilação desse benzoapireno. Mas no processo de formar esse benzoapireno mais hidrossolúvel, mais hidrofílico para ser eliminado na urina, ele forma um epóxido nesse primeiro intermediário, e essa forma epóxida é muito reativo e reage com os ácidos nucleicos do DNA. E uma vez reagindo benzoapireno com o DNA, forma um adduto no DNA que leva a célula, num processo de replicação celular, a um erro, por exemplo, a uma mutação. E se você cada vez que a célula faz uma divisão celular, leva um erro junto, isso pode levar até, por exemplo, a um câncer. Né? Pode levar a consequências de uma mutação genética, isso ser transferido para os seus filhos, ou pode levar a uma mutagenicidade no organismo, causando um câncer. Né? Então temos aqui os hidrocarbonetos polinuclear aromáticos ou as aminas heterocíclicas aromáticas, que são todas maléficas. Então a gente não quer isso. Mas, infelizmente,
não, né, a gente tem que evitar a fuligem, evitar o carvão, evitar a fumaça, mas o churrasco é grandemente favorecido e enriquecido pela reação de Maillard, que é uma reação com os açúcares, né, presente nos alimentos, nas coisas, com os aminoácidos, né, presente nas proteínas. Então, essa reação de Maillard dá aquela coloração bonita dos alimentos grelhados, né? Então, é isso tudo que é a riqueza do churrasco. E aqui, vários outros compostos, né, aromáticos derivados das aminas, dos açúcares, da degradação desse processo. Temos aqui uma riqueza e isso contribui ao sabor do churrasco. Então, vamos agora começar um vídeo, o quarto e último vídeo, onde teremos o churrasco sendo produzido com as minhas dicas de churrasco, o que eu faço normalmente e um pouco da química, da bioquímica, desnaturação de proteínas e tudo mais. Então, com vocês, um churrasco sendo apreciado do ponto de vista químico. Pronto, aqui já temos uma cebolinha, os pimentões, a linguiça e asinho de frango para os aperitivos para começar o churrasco. Então, enquanto esses aí começam a grelhar, assar, a gente prepara as carnes. Aí, gente, linguiça assa super rápido, tem que ficar de olho. Já tem um lado todo assado, tostadinho. O frango ainda nem começou. Sim, já começou também, então é melhor a gente já ir virando nosso franguinho. E uma dica, nunca fure a linguiça, deixe ela seladinha conforme você tira do pacote. No máximo corte os gomos individuais, mas nunca fure a linguiça. Tem gente que põe a linguiça no espeto, ou chega nesse momento, começa a assar, e aqui nessa hora, se eu furasse, ia jorrar o suco para dentro do fogo, ia levantar uma labareda, ia jogar carvão para toda a comida. Então, não faça isso. Um bom churrasqueiro não comete esse crime. A gente apenas vai girando, tentando assar por igual a linguiça. Os vegetais já estão pegando uma corzinha, é assim que tem que ser, só um tostado por fora e depois ele assa por dentro. Cebola demora mais, os pimentões vão ser mais rápidos, então a gente vai separar o pimentão depois. E agora eu acho que está na hora de começar a pegar a costela fatiada. Ainda está congelada, mas dá para fazer um experimento também. Costela fatiada é uma carne tão saborosa que a gente não precisa nem pôr sal nem nada. Depois a gente pode fazer uma com sal e uma sem sal e ver se teve alguma diferença na textura e no sabor. Então, o sal na carne desidrata a carne e isso faz com que a carne perca a suculência. Então, a gente puder assar sem carne, talvez a picanha eu faça desse jeito. Picanha dá para fazer em bifes, dá para fazer inteira. Então, ainda não pensei. Estou meio no improviso aqui com vocês. E aí a gente vai vendo como que a gente faz essas artes aqui, ok? Aqui, gente, primeiro pedaço de costela fatiada, sem tempero. Aquela lá tá com salzinho, pimenta. As linguiçinhas também já estão quase prontas, já tirei a asinha. Então, mais ou menos essa sequência, os tempos de cocção. Depende de quantas pessoas tem para comer, né? Hoje a gente está fazendo um churrasco reservado especial, só para eu, sozinho. Então a gente vai agora experimentar essa costela sem tempero. Está ao ponto, devidamente assada. Olha lá que beleza. Todo o suco da carne saindo com o calor que vem de baixo, fazendo emergir do outro lado da superfície da carne. Então, vamos virar, vamos ver se já está quase
ao ponto, então a gente deixa mais uns minutinhos assando dos dois lados para ver se a gente chega no mesmo ponto. Essa aqui que, por sinal, está muito boa, sem tempero, sem sal, sem nada, apenas filé de costela in natura. Aqui, gente, já sei a linguiça, quer dizer, que estão quase todas boas já fatiei, tá bem úmida e suculenta por dentro e crocante, douradinha por fora. E aqui não tem erro no churrasco, né? Hoje em dia tem todas aquelas linguiças especiais. O professor Antônio Burtoloso fez as linguiças artesanais especiais dele e, claro, não se compara. Mas sendo agrada todo mundo no churrasco, uma linguiça toscana, que ela tem é de porco com um bom teor de gordura que ajuda no sabor e na maciez da carne. Claro, tem ali de pernil, tem as mistas, tem as especiais, cuiabana, etc e tal. Mas essa é a minha favorita. Ah, gente, esqueci de avisar. Coloquei o queijo. Então o queijo tem que tomar cuidado porque derrete muito fácil, tem que ter uma temperatura certa para que você consiga gratinar o queijo sem queimar e sem que ele derreta tudo e caia dentro da churrasqueira. Então tem que ter um exercício, prestar bastante atenção, tem que ser fogo alto, quente para poder, lá embaixo é o braseiro, para poder assar e ficar bonitinho. E aí, claro, eu reservo esse lado da grelha para os vegetarianos. Então os vegetais e os queijos ficam nesse canto lado a lado, nada muito hermeticamente isolado, mas a gente vai improvisando. Vamos ver. Então o queijo já está quase no ponto, ainda tem molengate, devia ter sido assado com mais calor. Aqui a costela fatiada já está no ponto para a gente testar e comparar a costela temperada com a que não teve tempero nenhum. Essa aqui tinha sal e pimenta do reino, já está toda. Então a gente vai saboreá-la. Como eu preciso das duas mãos, uma para segurar o celular, outro para segurar o garfo e outro para segurar a faca, vou ter que desligar aqui. Aparentemente essa costelinha aqui é mais fina, então ela assou mais, passou do ponto. Já está bem assadinha, bem cozida, não está tão vermelhinha como estava anterior. Mas vamos ver o sabor, como é que ficou. Daqui a pouco eu falo, gente. Aguenta aí. Como deve ter percebido pela mastigação, está um pouquinho mais elástica, mais mastigável, tem que trabalhar um pouco mais na mastigação, mas está muito saborosa. Mas o sal predomina. O sal predomina bastante e toma. O sabor da outra, a gente sentia o puro sabor da carne. Vale a dica para quem quiser provar. Olha gente, o queijo deu uma destruidinha para virar, mas ele tá, de um lado já tá perfeito. Olha só como tá crocante e essa coloração é característica da reação de Maillard, assim como na carne, em todos os assados, né? Tudo que a gente vê assim que tem essa cara de dourado escuro, quase queimado, marrom, é a reação de Maillard, que a gente vai ver em detalhes daqui a pouco. Claro, quando você queima o alimento, né, você vai ter carvão no seu prato, mas esse marrom, essa coloração que a gente vê nos alimentos grelhados, principalmente fritos, como tá o queijo, até da carne, da linguiça, toda essa coloração marrom que dá aquele aspecto, né, bastante apetitoso pra gente, é a reação de Maillard. Ó, gente, para picanha, eu dei uma carga no carvão para começar a entrar em ignição, pegar fogo e labareda.
porque picanha, vocês sabem, né? É o ponto alto do churrasco, é a sobremesa, tá ali esperando só pra gente jogar aqui e eu não vou temperar também. Eu vou jogar ela inteira pra fazer aquela selar ela por fora com alta temperatura. Depois que ela está selada, a gente vem e fatia ela para saborear conforme o gosto dela. Gente, essa picanha aqui é uma picanha de 1,5 kg, mais ou menos 1,3 kg, não é nem muito grande, nem muito pequeno. O ideal é que ela fosse menor, né, com uma gordura mais firme. Essa gordura assim, macia não é a minha favorita, mas né, o supermercado eu fui, é a melhor que tinha. Então, mas eu vou fazer dar uma dica, né? A picanha dá para enxergar esses três buraquinhos de veias que cortam o músculo, né? Picanha normalmente vai até a terceira veia. Então na terceira veia eu vou cortar aqui, reservar esse pedaço e trabalhar só com a parte mais nobre dela, por assim dizer, né? Então vou cortar aqui na terceira veia, reservo isso aqui para um outro aperitivo, mas ela está bem limpinha, foi bem preparada, tem aqui uma capa de nervo que foi toda tirada. Então vamos trabalhar com o que temos, né? Bom, gente, aí tá a picanha, sem aquele pedação que normalmente não é a picanha mais premium. Ela fica mais bonitinha, comportada na terceira veia. Aquele pedaço lá eu vou deixar assar mais devagar. Dá pra ver que o fogo já voltou a estalar e ter labaredas. Então a gente dá uma limpada na grelha. Deixa eu só tirar aqui para não sujar a carne. Mas vou assando devagar, como se fosse uma carne assada de forno. Então ela fica toda cozida, ela não vai ficar suculenta. Quer dizer, ela vai ficar suculenta, mas não vai ficar com suco. Vai ficar macia, mas sem suco. Então aqui a gente dá uma preparada na grelha para picanha. Tira o excesso de sal, gordura que tenha ficado na casca dos legumes, de queijo. Então é importante a gente sempre deixar a parrilha limpa, sem esses resíduos da carne anterior, para ficar com... Ai, quente, quente, quente. Então você vai ver que a gordura vai caindo lá na brasa e vai incinerando, né? Então, tudo pronto para o ponto alto do nosso churrasco, que seria a picanha. Picanha a gente faz assim, como disse, temperatura do fogo tem que mais ou menos uns 20 centímetros de altura. Se a gente ficar com a mão, né, o ideal é ficar assim com a mão uns 25 e 30 centímetros por 5 segundos. Mais que isso, tá bem alto. A gente vai colocar a picanha para selar. Eu gosto de colocar a gordura para lá de baixo para começar a derreter e soltar a picanha, incendiar ainda mais o braseiro. Depois eu viro e a gente vai dando umas viradas no total, dá uns nem 10 minutos, 3 a 5 de cada lado, dependendo da temperatura do fogo. E a gente tem a picanha selada. Precisa ter esse choque de temperatura bem quente para ela, né, cozinhar rapidamente, fechar as fibras por fora e segurar todo o suco dentro dela, para a gente não perder toda a suculência da carne. Bom, gente, dá para ver que a gordura já está pingando, já está atiçando o fogo, saindo grandes labaredas. Daqui a pouco vai tomar todo o ambiente, chegar até a carne. Quando chegar na carne a gente vira. E aqui já coloquei um outro filé de costela não, é costela fatiada, que temperei com alho, sal, pimenta para ter um sabor diferente. Aquele pedaço da picanha e a cebola ainda. A cebola demora muito, cebola para ficar bem assada, ela tem que entrar, se a primeira coisa é entrar na grelha, no espeto,
e ela vai ser uma das últimas a sair do churrasco. Então, vamos aguentar a mão. Ah, só para mostrar para vocês, ó, a cerveja já saiu, uma hora depois está bem geladinha, vale a pena a gente saborear. Salve o Corinthians, perdeu, mas tudo bem, só mais uma vez. E no meio do caminho, estou ainda fazendo um pão. Acabei de dobrar essa massa aqui, quem sabe na próxima dobrada eu mostro para vocês. Então, vamos lá, as labaredeiras chegaram. Eita, assim que é bonito de ver. Agora a gente pega, deixa pro canto, como todo. Tá vendo que eu não estou usando o garfo, porque eu não quero furar a carne, não quero que o suco da carne saia. Então a gordura já está caramelizada, está com uma crostinha do assado. Então agora mais uns 5 minutinhos desse lado. E até às vezes coloca de pé pra gente selar ela de todos os lados possíveis, né? Do lado do corte, para ela ter uma certa altura. Então a gente vai virando a carne para ficar pegando o melhor calor possível lá do braseiro, ok? Gente, olha só que coisa linda, esse suquinho da costela saindo aí, empoçando. Isso aqui, gente, não é sangue, isso aí é mioglobina, é o caldo, né? Tem muita água das proteínas vermelhas da carne. O sangue é feito pela, olha só, pela reação de Maillard ali, né? Tá toda selada a picanha. Vou dar mais uma tostadinha na gordura e na cebola mais um quarto, aquele pedação assando devagar, sem pressa, vai ficar aí até o final do churrasco. Deixa eu tentar equilibrar ele aqui. Pronto, encostar na cebola e fica de pezinho com a gordura para baixo. E aqui, gente, então como eu estava dizendo, quando escorre aquele caldo vermelho da carne, isso não é sangue. A carne está mal passada, sim, ou ao ponto, mas não é sangue. O sangue, no processo do abate do animal, ele foi drenado, foi esgotado. O que sai aqui, aquele líquido vermelho, aquilo é um suco com a mioglobina, a proteína do músculo da carne. E já que eu estou falando de proteína, músculo, aqui no carvão, né, ali embaixo tem uma infinidade de reações químicas ocorrendo. E aí eu vou falar mais tarde com vocês que no processo de cocção, no processo do churrasco, claro, tem a reação de Maillard que deixa essas marcas bonitas na carne, mas também lá na combustão do carvão, lá embaixo, ocorre a liberação de hidrocarbonetos polinuclear aromáticos, que são carcinogênicos, que são tóxicos. Ou seja, o churrasco, né, é um laboratório, né, químico intenso, com lipídios, né, todo isso aqui, ó, lipídios, triglicerídeos, triacilglicerídeos aqui na grelha escorrendo. Tem as proteínas, e as proteínas estão sendo desnaturadas. Temos os ossinhos, que são a parte inorgânica do animal, as cinzas do carvão também inorgânico, o carvão, né, carbono, que está sendo queimado e produzindo toda essa energia, vai sobrar só as cinzas depois. Mas no caminho todo esse rearranjo de radicais, de formação de compostos, na fumaça, na produção da fuligem, toda essa parte preta aqui que fica na churrasqueira, é fuligem do carvão. E isso é um processo que forma compostos polinuclear aromáticos, que depois eu vou falar um pouco mais para vocês o que causa na nossa saúde. São compostos carcinogênicos. Aqui a gordura está quase toda tostadinha, como eu gosto. E aí a gente tem a picanha já selada
pronta para ser fatiada. Costela fatiada já está fatiada, mas a picanha vai ser fatiada depois. Essa foi fraca, eu sei, mas paciência. Bom, gente, a picanha já está toda selada, né? Caramelizada de um lado, gordura crocante do outro. Agora a gente tira, né? De novo, não estou usando garfo. Todos o suco, o caldo está dentro dela. E vou colocar aqui nessa tábua para fatiar. E se vocês perceberem, eu tenho aqui uma superfície onde eu cortei as carnes cruas e as assadas eu coloco na tábua para não misturar né, a superfície com o material que ainda não foi assado com o que já está assado. Então tá vendo que ela está toda estufadinha, né, encolheu, está bem menor. Então a gente reserva alguns minutinhos para reabsorver. Se eu fatiar agora, vai escorrer todo o sangue, o líquido, não o sangue, corrigindo, todo o caldo da carne, do músculo. E quando a gente espera esses minutinhos aqui, ocorre reabsorção desse líquido e aí a gente fatia e volta para a grelha. Enquanto isso, eu vou ter que desligar para usar as duas mãos para fatiar e vou também jogar mais um carvãozinho ali para que esteja a temperatura bastante elevada para grelhar rapidamente os filés, né, os bifes que eu vou tirar dessa picanha, ok? O pedação tá lá e vai demorar mais horas para ficar pronto. E aí, gente, já passaram 5 minutos. Vamos lá fatiar essa belezinha aqui. Então a gente tenta fatiar no sentido, cortando as fibras, dá para ver que a musculatura está nessa direção, a gente corta perpendicular para ficar mais macio o corte. Novamente vou interromper para poder usar as duas mãos. Aqui, gente, tirei 2 bifões daquele pedaço de picanha. Dá para ver que não está saindo aquele monte de líquido porque a gente esperou reabsorver. Está bem, minha mão está limpa, acabei de lavar. Está bem cru ainda, não é o ponto que eu gosto da carne mal passada, mas ela por dentro está completamente cru, porque ela foi apenas selada por fora, está assada por fora, então segurou o suco dentro e agora a gente volta ela com o fogo alto para mais alguns minutos na grelha. Aí pus o resto das linguiças, a carne continua lá. Então agora a gente, quando começar a derreter essa gordura, o carvão novo que eu coloquei vai ser realimentado e vai entrar em labareda novamente. Aqui, gente, aquele pessoal que fica falando, o boi tá mugindo, tá crua. Mas realmente, está crua, porque não foi assada, ela foi apenas selada. E, tá sangrando. Não, não está sangrando. Isso aqui é apenas o suco da carne, que é, né, proteína pura, e o músculo, tecido muscular, é rico em mioglobina, e isso é um suco de mioglobina que é vermelha porque contém um grupo prostético M, assim como a hemoglobina. Então elas são muito parecidas e por isso que tem a mesma coloração, porque tem o grupo prostético M, que é um ciclo de 4 porfirinas com o ferro no meio. Né? E depois a gente vê essa estrutura e por que isso causa, né, absorção, né, a absorção da radiação eletromagnética, né, e causa que a coloração que a gente veja seja vermelho, porque absorve no azul, sobra a coloração vermelha, ok? A cebola, enquanto isso, carbonizou, esse pedaço aqui tá é mais do que Maillard, está carbonizado, mas cebola é assim mesmo, a gente
tem que carbonizar algumas as camadas externas para ela poder cozinhar até dentro. O pedação a gente está virando devagar, aos poucos, para assar no fogo baixo, está aqui longe da temperatura mais alta. Aqui a picanha a gente vai virar, ainda sem usar espeto, para não garfo, para não furar a carne e soltar mais suco. Ó. Desse lado já está para ver que está todo assado, então a gente deixa mais alguns minutos do outro lado. Quando a gente cortar ao meio, ela vai estar perfeitamente ao ponto. Vamos lá, gente, acho que está no ponto. Tudo aqui está indo muito bem. Já virei até a linguiça um pouquinho, cebola mais uma vez, está aqui ficando no ponto. Tudo que foi assado foi reservado, não tem ninguém para me acompanhar hoje, infelizmente, então vai ser o meu churrasco da semana toda. E aqui a gente vai fatiar esse pedaço aqui. Como eu preciso das duas mãos, vou tentar fazer um malabarismo aqui. Vou usar um garfo, segurar com essa mão aqui e aí sim usar a faca para cortar os pedacinhos suculentos de picanha. Opa, não sai. Dá pra ver que ficou assada, não tá mal passada como eu prefiro, mas eu acho que a maioria das pessoas gosta nesse ponto. Opa, vira a imagem. E aqui, ó, a gente pega agora um pouquinho de sal, tempera por cima, sem aquela frescura de jogar com os cotovelos. Joga o sal. Quem gosta pode moer uma pimenta do reino, mas precisa das duas mãos, então vai ficar para depois, porque agora eu vou pegar esse pedaço aqui e comer. Uma picanha como deve ser feita. Ao ponto, suculenta, e os cristais de sal em cada mordida. Gente, é isso aí, final do churrasco. Tudo que eu fiz está aqui num pote só. Aquele pedaço que está sendo assado devagar, então vai ser uma carne assada e não grelhada. Isso aqui é aquela ponta da picanha que eu deixei e não fatiei, que eu vou deixar para fatiar, deixar ela ainda crua e ainda consigo fazer com que ela seja grelhada, mesmo numa frigideira, durante a semana. Aqui a linguiça que sobrou, já está toda pronta. Opa, escapuliu. Mais um pouquinho ela está perfeitamente maillardada, como vocês podem ver. Aí, gente, só tem uma coisa a lamentar. Eu esqueci da sobremesa. A sobremesa era para ser um abacaxi coberto com canela. Um pouquinho de açúcar, dependendo do abacaxi. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Bom, gente, enquanto eu não preparo o material, não junto todo isso em slides sequenciais e inteligentes para a gente ver toda a química por trás de cada uma das reações que eu falei, inclusive a última do abacaxi que deixei passar, esqueci de comprar o abacaxi, mas vai ser sem mesmo. Mas eu coloco o que eu quero mostrar para vocês, o que é interessante no abacaxi, que ele é digestivo, tem enzimas que ajudam na clivagem proteolítica das proteínas que temos no todo nesse churrasco, né? E inclusive, né, tem algumas bebidas que a gente pode tomar junto com o churrasco para ajudar na digestão, porque é um alimento pesado, é divertido, com muitos amigos. Não foi o caso hoje, dá para ver aqui, não tem ninguém. Mas
né? Churrasco é sinônimo de amizade e celebração de bons tempos e bons e amizades eternas, né? Que a gente tem muitos por aí nessa vida que a gente vai trilhando. Então, não é o fim, provavelmente eu tenho algumas coisas mais a dizer até o final da aula, mas por enquanto esta gravação é só. Vou agora só finalizar o churrasco ali atrás, acabar de fazer aquele pão que também estava rolando ao mesmo tempo, e quando tudo estiver editado, passou uma moto aqui, oh, coisa que eu odeio, essas motos barulhentas. Mas faz parte do coronavírus time, que tem todas as lives com cachorrinho latindo, criança chorando, gato piando, não, gato miando e o passarinho piando. Até mais. E aí, gente? Espero que tenha sido bom para vocês também. Esse foi o meu churrasco, o modo de fazer e tudo que temos por trás dessa bela química que é complexa, né? Dos sabores, das, ah, dos, ah, né? Das transformações, né? A combustão, criogenia, a reação de Maillard, que é a clássica famosa, reações de saponificação, transformando gordura em, em tensoativos, quando a gente vai depois ter que limpar toda essa confusão, né? Então a gente usou detergente que veio de, de mistura, de uma reação de saponificação, por exemplo. Faltou, claro, trazer para vocês aqui a química da cerveja, que também é riquíssima, né? Né, todos os sabores, a fermentação, tudo o processo, né, humulonas e lupulonas que tem na cerveja, o sabor amargo. Lá naquele Chem Compound também tem uma informação gráfica sobre cervejas, o gosto amargo, de onde vem. Deixo para vocês procurarem lá. Então espero que vocês tenham aproveitado, apreciado bastante essa aula aqui, esse curso. Vejam todos as outras 3 aulas. Temos aqui a sobremesa com a Júlia Postigo, falando tudo sobre chocolate. E depois, né, se você está querendo algo mais requintado, né, temos um risoto com uma linguiça artesanal apresentado pelo professor Antônio Burtoloso. Então, eu acho que esse curso, Saboreando a Vida com a Química, foi uma ideia fantástica da professora Maria Olímpia, da Comissão de Cultura e Extensão. Espero que vocês aproveitem ao máximo a Química, o curso de vocês e a vida sempre, né? Sem moderação, viver intensamente a vida, todas as outras coisas sem excesso, por favor. Espero que tenha sido muito bom e até uma próxima oportunidade.